Olá, eu sou o juiz Fernando Gomes, com mais de 25 anos de experiência no sistema judiciário brasileiro. E hoje vou explicar para você, de forma clara e simples, o que aconteceria se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenasse uma ação para resgatar o ex-presidente Jair Bolsonaro e levá-lo para os Estados Unidos. Vou quebrar isso em partes, passo a passo, usando exemplos do dia a dia para que qualquer pessoa leiga no assunto consiga entender. Imagine isso como uma história de suspense, com reviravoltas, riscos e lições no final. Vamos começar do básico e construir até o clímax, para que você fique grudado até o fim. Primeiro, vamos contextualizar a situação atual, porque sem isso, o hipotético não faz sentido. Estamos em agosto de 2025 e Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil de 2019 a 2022, está em prisão domiciliar. O que é isso? Prisão domiciliar significa que ele não está atrás das grades em uma cadeia comum, como a Papuda, mas confinado em sua própria casa, em Brasília. Ele usa uma tornozeleira eletrônica, um dispositivo no tornozelo que monitora seus movimentos via GPS, como um rastreador de celular, mas obrigatório. Ele tem recolher obrigatório, ou seja, não pode sair à noite, e suas visitas são limitadas. Só familiares próximos e advogados sem autorização prévia. E aliados, políticos precisam de permissão do juiz. Seus celulares foram confiscados e ele está proibido de se comunicar publicamente, inclusive pelas redes sociais. Por quê? Bolsonaro é réu em um processo no Supremo Tribunal Federal, STF, acusado de participar de uma tentativa de golpe de Estado, após perder as eleições de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva. Os procuradores alegam que ele liderou uma organização criminosa para anular os resultados eleitorais, incluindo planos extremos como assassinar autoridades. Ele violou medidas cautelares anteriores, como proibições de falar em atos políticos, ao participar, mesmo que indiretamente, de manifestações, o que levou o ministro Alexandre de Moraes a decretar a prisão domiciliar em 5 de agosto de 2025. Bolsonaro pode ser condenado a até 40 anos de prisão, com julgamento previsto para setembro. Ele nega tudo, e sua defesa recorre alegando perseguição política. Além disso, ele está inelegível até 2030 por espalhar desinformação sobre as urnas eletrônicas. Agora, entre em cena Donald Trump. Ele foi reeleito presidente dos Estados Unidos em 2024 e assumiu em janeiro de 2025. Trump é aliado de Bolsonaro desde os tempos de presidência. Eles se chamam de irmãos em discursos. Recentemente, Trump impôs sanções contra o ministro Moraes, congelando bens dele nos Estados Unidos e restringindo vistos, alegando violações de direitos humanos no processo contra Bolsonaro. Também aplicou tarifas de 50% sobre importações brasileiras, o que afeta a economia do Brasil como uma forma de pressão. Eduardo Bolsonaro, filho de Jair, tem lobado em Washington para que os Estados Unidos intervenham. Mas resgatar alguém? Isso é outro nível. Imagine Trump, frustrado com a caça às bruxas contra seu aliado, termo que ele usa para processos que considera injustos, como os seus próprios nos Estados Unidos, decidindo ordenar uma operação secreta para tirar Bolsonaro do Brasil e levá-lo para solo americano, talvez concedendo asilo político. Soa como filme de ação, né? Tipo Argo ou Missão Impossível, mas com implicações reais que poderiam abalar o mundo. Vamos dissecar como isso poderia acontecer, os obstáculos e as consequências, mantendo o suspense. Será que daria certo? O que o Brasil faria? E o mundo? Vamos ao hipotético passo 1, a ordem de Trump. Como presidente, Trump tem autoridade sobre as Forças Armadas e agências como a CIA, Central Intelligence Agency, e o Departamento de Estado. Ele poderia convocar uma reunião no Salão Oval da Casa Branca, com generais, diretores da CIA e assessores como seu filho-in-law Jared Kushner ou aliados como Mike Pompeo. Bolsonaro é nosso amigo. Está sendo perseguido como eu fui. Vamos resgatá-lo, diria Trump. Mas resgate não é simples. Não é como chamar um Uber.
envolveria uma operação covert, secreta, usando forças especiais, como os Navy SEALs, que resgataram reféns no Oriente Médio. Eles planejariam uma extração, infiltrar agentes no Brasil, talvez disfarçados de turistas ou empresários, para monitorar a casa de Bolsonaro em Brasília. Usariam drones para vigilância, hackeariam sistemas de segurança, como a tornozeleira que é ligada ao sistema da Polícia Federal Brasileira, e preparariam um plano de fuga, helicóptero Black Hawk, para levá-lo a um aeroporto privado ou até um submarino na costa se fosse por mar. Mas espere, Bolsonaro está em prisão domiciliar, não em uma prisão de alta segurança. Ele poderia aceitar o resgate voluntariamente? Sim, mas isso complicaria tudo, pois seria visto como fuga, não resgate. Aqui entra o suspense. O Brasil não é um país em guerra ou sem soberania. Somos uma nação soberana, com Constituição que protege nosso território. Qualquer operação estrangeira sem permissão é invasão. Pense nisso como alguém entrando na sua casa sem convite para levar seu cachorro, ilegal e provocador. No direito internacional, isso viola a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e a Carta da ONU, que proíbe interferências em assuntos internos de outros países. Se Trump ordenasse isso, seria como Nixon no Watergate, mas global. Um escândalo que poderia levar a impeachment nos Estados Unidos, pois o Congresso americano precisa aprovar ações militares, exceto em emergências. Trump poderia alegar ameaça à segurança nacional. Tipo, Bolsonaro tem informações sobre corrupção global que ajudariam os Estados Unidos, mas seria fraco. Agora imagine o plano em ação. Agentes americanos se aproximam da casa de Bolsonaro à noite. Eles neutralizam guardas, se houver, cortam a tornozeleira com tecnologia jamming, bloqueio de sinal, e o levam para um jato particular em um aeródromo remoto. Bolsonaro hipoteticamente concorda. Vamos para a Flórida, onde Trump me prometeu proteção. Eles decolam rumo aos Estados Unidos, talvez parando em uma base militar americana no Caribe para evitar radares brasileiros. Mas aí vem a reviravolta. O Brasil descobre. Como? A tornozeleira alerta a Polícia Federal imediatamente se for cortada. Alarmes tocam no STF, no Palácio do Planalto. O presidente Lula convoca uma reunião de emergência com ministros da Defesa, Justiça e Relações Exteriores. Isso é um ato de guerra, diria o chanceler. O Brasil acionaria o Itamaraty para protestar na ONU, exigindo a extradição de Bolsonaro de volta. Extradição? Sim. É o processo legal para trazer um fugitivo de outro país. Há tratado de extradição entre Brasil e Estados Unidos desde 1961. Mas ele não cobre crimes políticos como golpe de Estado. Bolsonaro poderia pedir asilo nos Estados Unidos, alegando perseguição. Trump concederia? Provavelmente sim, como fez com dissidentes de outros regimes. Mas o resgate forcado tornaria isso inválido, pois viola a soberania. O Brasil poderia congelar relações diplomáticas, expulsar embaixadores americanos e até processar Trump no Tribunal Penal Internacional, TPI, por sequestro internacional, embora os Estados Unidos não reconheçam o TPI. Vamos aprofundar as consequências para aumentar a tensão. Para Bolsonaro, se resgatado, ele viveria nos Estados Unidos como exilado, talvez em Mar-a-Lago com Trump, dando entrevistas e influenciando a direita global. Mas perderia apoio no Brasil. Seria visto como traidor por fugir. E sua família, como Michelle e os filhos, poderia sofrer retaliações como prisões ou perda de bens. Ele ainda seria julgado à revelia no STF, condenado e viraria foragido. Internacional como Julian Assange. Para Trump, escândalo doméstico. Democratas no Congresso o acusariam de abuso de poder, levando a investigações como o Russiagate. A mídia americana explodiria. Trump invade aliado para salvar ditador, em potencial. Isso enfraqueceria sua presidência, afetando negociações comerciais. Ironicamente, as tarifas que ele impôs ao Brasil poderiam ser retaliadas com boicotes a produtos americanos. Para o Brasil, caos interno. Manifestações pró e contra Bolsonaro
explodiriam nas ruas, como em 2023 após o 8 de janeiro. Lula ganharia pontos por defender soberania, mas a economia sofreria com sanções mútuas. O STF, liderado por Moraes, endureceria. Talvez prendesse aliados de Bolsonaro por cumplicidade. Internacionalmente, a ONU condenaria os Estados Unidos. E aliados como China e Rússia apoiariam o Brasil, escalando para uma crise global. Imagine sanções da BRICS contra os Estados Unidos. Agora, uma analogia para leigos. Pense em um vizinho rico, Trump, que não gosta do juiz do seu condomínio, Moraes, e decide roubar seu cachorro, Bolsonaro, porque acha que ele está sendo maltratado. O condomínio, Brasil, chama a polícia. ONU. E o vizinho diz: ele é meu agora, asilo para cachorros. Mas o roubo inicial invalida tudo. Historicamente, resgates assim aconteceram. Os Estados Unidos resgataram dissidentes da URSS na Guerra Fria, mas eram contra regimes comunistas, não democracias. Um caso similar. A operação para resgatar reféns no Irã em 1980 falhou, custando a reeleição de Carter. If Trump tentasse, poderia falhar. Imagine forças brasileiras interceptando o helicóptero, levando a tiroteio e mortes. Suspense. E se agentes brasileiros soubessem antes, via inteligência? O ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, monitora ameaças estrangeiras. Vamos imaginar cenários alternos para prender você. Sucesso parcial. Bolsonaro chega aos Estados Unidos, mas é extraditado após pressão diplomática, como Noriega do Panamá em 1989, invadido pelos Estados Unidos. Falha total. Operação exposta. Agentes americanos presos no Brasil, levando à crise de reféns como em Teherã. Ou diplomático. Trump negocia asilo sem resgate, oferecendo fim das tarifas em troca de Bolsonaro se exilar voluntariamente. But o STF negaria, pois ele está sob custódia. Twist. E se Bolsonaro recusasse o resgate por medo de piorar sua situação? Ele tem saúde frágil, crises de soluço, gastrite, e aos 70 anos uma fuga poderia matá-lo. Finalmente a lição. Democracias não se misturam com resgates hollywoodianos. Isso reforçaria a imagem de Bolsonaro como vítima, mas destruiria relações Brasil-Estados Unidos, afetando comércio, soja, aviões da Embraer, imigração e cooperação antiterror. Para o mundo, seria um retrocesso à era das intervenções imperiais. Como juiz, vejo isso como violação ao Estado de Direito. Ninguém, nem presidentes, está acima da lei. If Trump fizesse isso, arriscaria a Guerra Fria com a América Latina. Fica a reflexão. Em um mundo interconectado, ações unilaterais levam a caos. Obrigado por ouvir até aqui. Espero que essa explicação tenha esclarecido e entretido. Se fosse real, o mundo prenderia a respiração. O que você acha? Comente abaixo.